E se o berço da espiritualidade humana, a religião mais antiga do planeta, tivesse sido vítima de uma erradicação deliberada dos anais da história? A questão, à primeira vista, parece improvável, mas ganha peso quando olhamos para as tradições espirituais soterradas, censuradas e difamadas que precederam todas as religiões atualmente conhecidas. Falamos de uma espiritualidade profunda e primordial, com raízes no continente africano, cuja sabedoria divina e conexão espiritual com o universo foram metodicamente apagadas dos livros didáticos, difamadas por potências coloniais e silenciadas por instituições religiosas. Surge uma pergunta natural: porquê? Que razão levou a declarar pagã, maligna e inferior uma espiritualidade que remonta a séculos e é um dos pilares da civilização humana? O que a fé dos povos africanos esconde para que seja tão cuidadosamente dissimulada? Se você, como muitos, busca compreender as origens da fé, desvendar os mistérios da história bíblica e tocar as raízes espirituais da humanidade, as revelações que se seguirão podem mudar para sempre a sua percepção do mundo. Estamos prestes a desvendar informações que não são ensinadas nas escolas, não são veiculadas na mídia e que muitos líderes religiosos preferem ignorar. Abordaremos tradições que tiveram origem em Kemet, o nome original do Antigo Egito. Falaremos de civilizações como Núbia, Aksum e Yorubá, e de práticas espirituais que conectavam as pessoas ao divino muito antes do surgimento de cruzes, catedrais e escrituras sagradas. Essa antiga religião africana era um repositório de códigos espirituais, conhecimentos sobre cura natural, conexão com o mundo além, compreensão dos corpos celestes e dos mistérios da alma. No entanto, com o tempo ela foi substituída, distorcida e até usada contra os descendentes de seus criadores. Ao longo dos séculos, a expansão colonial e a escravidão não foram apenas atos de subjugação física e econômica, mas também guerras espirituais. As crenças africanas foram demonizadas, rituais foram proibidos, sacerdotes foram perseguidos e a conexão espiritual de povos inteiros foi rompida. Qual a razão de tanto medo? Na narrativa que se segue, será revelado o mecanismo de funcionamento dessa antiga religião africana, explicada a razão de seu poder, analisados os métodos de seu apagamento da memória coletiva da humanidade e demonstrada sua presença oculta nos textos bíblicos. O leitor aprenderá sobre evidências históricas e espirituais que indicam que essa fé não era apenas um conjunto de rituais, mas também uma ciência, uma filosofia e uma forma de comunicação direta com o Criador. Finalmente, será analisada sua influência no mundo moderno, mesmo que você nunca tenha ouvido falar dela antes. A religião africana mais antiga não tinha nada a ver com idolatria, feitiçaria ou medo, como muitas vezes é apresentada. Ela estava ligada ao autoconhecimento, à comunicação com os ancestrais sagrados e à consciência da própria identidade. A tentativa de sua erradicação é uma das maiores injustiças espirituais da história da humanidade. No entanto, hoje em dia, um despertar está ocorrendo. Um número crescente de pessoas busca retornar às suas raízes, insatisfeitas com respostas prontas, versões distorcidas e o silenciamento da verdade. Essas pessoas buscam o conhecimento da verdade em sua plenitude. Proponho que olhemos para a verdade, aquela que poucos ousam discutir. Essa informação pode provocar diferentes sentimentos, mas, antes de tudo, pode libertar a mente. Se você já sentiu um vazio espiritual que as religiões tradicionais não preenchem, se teve a suspeita de que parte da história foi distorcida para fins de controle, então você chegou ao lugar certo. Prepare-se para uma jornada pelas páginas ocultas da história espiritual da humanidade, que começa com uma reavaliação do destino da mais antiga religião negra. À frente, revelações, entrelaçamentos com narrativas bíblicas, evidências históricas e reflexões capazes de transformar as concepções sobre fé, espiritualidade e história da civilização. Vamos embarcar nessa jornada, pois a verdade sobre essa antiquíssima religião negra está apenas começando a se revelar. O que, afinal, representava essa antiga religião negra? Onde estavam suas raízes? Como funcionava? E por que tentaram relegá-la ao esquecimento?
É importante compreender que não se trata de uma religião unificada com um nome específico, mas de um complexo sistema de espiritualidade difundido em diversas civilizações africanas muito antes do surgimento do judaísmo, cristianismo, islamismo e outras religiões organizadas conhecidas. Diferentemente destas, essas tradições não se baseavam em escrituras sagradas, mas em uma profunda conexão com a natureza, o cosmos e os ancestrais. Era uma espiritualidade viva, empírica, transmitida oralmente através de símbolos rituais, danças, mitos e da sabedoria dos anciãos. No contexto afro-antigo, a palavra religião tinha um significado diferente do ocidental. Por exemplo, em Kemet, o nome original do Antigo Egito, não existia separação entre o sagrado e o profano. Tudo era permeado pela espiritualidade e divindade, a comida, a agricultura, o canto, o sono, a cura, a morte. Tudo fazia parte de um ciclo sagrado que conectava as pessoas ao Criador, aos elementos e ao universo. Concepções semelhantes eram difundidas nas tradições Yorubá, Bantu, Ifon, Ashanti, Núbios e de muitos outros povos. Apesar das diferenças culturais, a base era uma cosmovisão espiritual integrada, cíclica e ancestral. Nessas antigas religiões negras, o ser humano era visto como uma extensão da criação divina e os ancestrais eram considerados imortais, tornando-se guias, protetores e mentores espirituais. Por isso, os ancestrais desempenhavam um papel tão importante nas culturas africanas. Não se tratava de adoração aos mortos, como muitas vezes é erroneamente interpretado, mas de reverenciar as raízes que nutrem a identidade espiritual e pessoal. Os princípios dessas religiões se alinham surpreendentemente com os postulados espirituais que mais tarde se refletiriam na Bíblia: respeito ao próximo, busca pela verdade e justiça, pureza de coração e serviço aos outros. No entanto, fatores históricos, políticos e raciais levaram à marginalização sistemática dessas tradições. O que antes era sabedoria ancestral passou a ser percebido como feitiçaria, magia ou até mesmo manifestação de forças diabólicas. Mas vale a pena refletir: por que ocorreu uma mudança de paradigma tão radical? O que levou práticas que sustentaram civilizações inteiras por milénios a inspirar medo e serem proibidas? A resposta reside em um processo muito mais profundo do que pode parecer à primeira vista na colonização espiritual. Na era da expansão colonial, as potências europeias, ao invadirem o continente africano, não trouxeram consigo apenas um arsenal de armas, a prática da escravidão e um sistema de exploração de recursos. Junto a isso, impuseram seus próprios dogmas religiosos, proclamando seu Deus como o único verdadeiro, e todas as outras manifestações espirituais como falsas, primitivas ou até demoníacas. Esse processo foi parte integrante de uma estratégia de dominação, visando não apenas à subjugação física, mas também à submissão de mentes e almas. Ao longo dos séculos, milhares de africanos foram batizados à força, privados de praticar rituais tradicionais, falar suas línguas nativas e manter a conexão com seus ancestrais. Isso resultou em uma ruptura violenta com suas raízes espirituais, em um profundo apagamento cultural cujas consequências são sentidas até os dias atuais. No entanto, existe um aspecto que muitas vezes permanece nas sombras. Apesar das perseguições brutais, as crenças africanas ancestrais não desapareceram sem deixar vestígios. Elas sobreviveram na penumbra, secretamente, mascaradas em práticas cotidianas, entrelaçando-se com elementos do catolicismo e do cristianismo europeu. Assim, surgiram tradições únicas como o candomblé, a santeria, a umbanda, o vodô haitiano, o culto aos orixás em Cuba e no Brasil, e muitas outras vias espirituais nascidas no cadinho da resistência. É impossível superestimar a influência dessas tradições africanas na cultura mundial. Elas impactaram profundamente a música, a dança, a medicina popular, a cosmovisão e até a compreensão do sagrado. Não é surpreendente como muitas vezes igrejas evangélicas e pentecostais utilizam ritmos, cânticos, movimentos e até rituais enraizados em antigas práticas africanas, por vezes sem sequer se darem conta. A espiritualidade africana está presente invisivelmente, mesmo quando tentam suprimi-la.
Ela pulsa nos sons dos tambores, nos toques curativos, nos olhares que penetram o véu do visível, nas palavras que estabelecem conexão com o mundo invisível. Ela não precisa de templos luxuosos ou estruturas burocráticas complexas. Ela vive na terra, no corpo, na alma, no sopro do vento. E tudo isso começou milhares de anos atrás, em terras africanas, graças a pessoas que possuíam uma compreensão única da alma humana. Essas antigas crenças africanas são a fonte do que hoje é frequentemente chamado de nova revelação espiritual. Mas, na verdade, é uma revelação antiga que foi intencionalmente apagada e agora retorna à memória. Não é por acaso que o mundo moderno está passando por um período de despertar espiritual. Pessoas em todo o mundo voltam seus olhos para suas raízes, fazem perguntas, buscam respostas. Elas rejeitam crenças que não correspondem mais às suas necessidades internas e buscam se reconectar com algo mais verdadeiro, autêntico, herdado dos ancestrais. E talvez seja por isso que você está lendo estas linhas agora. Talvez no fundo da sua alma você sempre sentiu que há algo em você que sabe da existência de algo maior. Que algo importante foi perdido ou ocultado. Que existe uma antiga sabedoria espiritual que precisa ser resgatada para que você possa entender quem você é, de onde veio e para onde está indo. Quando falamos de apagamento espiritual, é necessário reconhecer que não foi um fenômeno acidental. Não foi uma coincidência histórica ou um erro. Foi uma destruição deliberada, planejada e sistemática, visando desestabilizar um povo não apenas em sua terra, mas em sua alma. A colonização europeia foi não apenas territorial, mas também espiritual. Ela penetrou na cultura, na identidade, na memória e nas crenças mais profundas do povo africano. Por trás da retórica de salvação, civilização e progresso, escondia-se um projeto brutal de dominação mental e emocional. E como parte desse projeto, uma das prioridades era erradicar ou distorcer tudo o que conectava os africanos aos seus ancestrais, à sua cosmovisão espiritual e ao seu senso de pertencimento ao sagrado. As religiões ancestrais foram declaradas cultos pagãos, superstições bárbaras e até manifestações demoníacas. Líderes espirituais foram perseguidos, assassinados e silenciados. Objetos sagrados foram destruídos ou saqueados. Rituais antigos foram proibidos. A sabedoria dos anciãos, outrora a base da educação espiritual e comunitária, passou a ser vista como algo a ser rejeitado, ridicularizado e substituído. Ocorreu uma substituição. Mas por quê? Com que propósito se destrói aquilo que serve de apoio para uma enorme quantidade de pessoas? A resposta é simples, mas tem um significado profundo. A espiritualidade do povo africano concede liberdade e um povo inseparavelmente ligado às suas origens espirituais não é facilmente subjugado. Um povo que honra seus ancestrais, que compreende sua missão na terra, que reconhece a presença do divino em si mesmo, não pode ser escravizado internamente. Era exatamente isso que os colonizadores temiam. Consequentemente, surgiu a necessidade de formar uma nova narrativa. Era preciso apresentar um novo Deus com um novo sistema de valores morais e novos intermediários. Era necessário fazer os africanos esquecerem que eles já conheciam a Deus muito antes de ter acesso à Bíblia. Era preciso convencê-los de que tudo o que provém de suas raízes é pecaminoso, atrasado e amaldiçoado. E essa tarefa foi realizada magistralmente utilizando a própria Bíblia, ou melhor, sua interpretação distorcida, seletiva, politizada e eurocêntrica. Versículos isolados foram arrancados do contexto para justificar a escravidão, a opressão e a inferioridade racial. Outros textos que falavam de igualdade, justiça e origem comum da humanidade foram ignorados ou reinterpretados. A Bíblia, que poderia ter sido um símbolo de libertação, transformou-se em um instrumento de controle. Com o tempo, as instituições educacionais passaram a reforçar esse ponto de vista. Nos livros de história, as civilizações africanas eram silenciadas ou seu significado era diminuído. O Antigo Egito, ou Kemet, era apresentado como parte da história europeia ou do Oriente Médio, mas nunca como parte da África Negra. A contribuição dos africanos para a ciência, a filosofia, a astronomia e a espiritualidade foi relegada ao esquecimento ou atribuída a outros povos.
Criava-se a impressão de que os africanos surgiram apenas com o início da era da escravidão. E esse se tornou um dos atos de violência mais cruéis que um povo pode sofrer, o roubo de sua memória histórica. Quando uma pessoa perde a conexão com seu passado, ela perde também o senso de identidade, propósito e direção na vida. E quando um povo inteiro sofre tal apagamento, ele se torna dependente de interpretações alheias para compreender a si mesmo. E quem controla a narrativa determina também seu destino. Muitos não sabem que as práticas espirituais inerentes à cultura judaico-cristã possuem profundas raízes africanas. Conceitos de purificação pela água, uso de incensos, cânticos como forma de apelo a forças superiores, o poder dos nomes, a reverência ao silêncio e o jejum como prática espiritual, tudo isso existia nos rituais das religiões africanas muito antes de ser sistematizado nas doutrinas ocidentais. Até mesmo a ideia de um Deus único, criador de tudo o que existe, estava presente nas tradições de muitos povos africanos. Mas ao longo dos séculos, tudo isso foi ocultado, negado e apagado da memória. E hoje, no século XXI, ainda sentimos as consequências disso. Muitos ainda temem explorar suas raízes espirituais. Muitos continuam a afirmar que tudo o que vem da África carrega o mal. Muitos ainda não percebem que a verdadeira luta não é entre brancos e negros ou entre ricos e pobres, mas entre a verdade e a mentira, a luz e a manipulação, a conexão com o passado e o seu esquecimento. A conversão forçada ao cristianismo, a communismo, acompanhada pela escravização, resultou em tragédia para milhões de africanos privados de sua pátria e raízes espirituais. Impuseram-lhes a adoração a um Deus alheio à sua língua e cultura, exigindo submissão incondicional e arrependimento. Contudo, apesar da crueldade e opressão, muitos africanos mantiveram secretamente a fidelidade às suas tradições, transmitindo de geração em geração cânticos e orações mascarados sob o ritmo dos tambores. Eles elevavam preces aos deuses antigos, buscando força em sua resiliência espiritual em uma fé que resistiu ao terror. Esta página da história, infelizmente, está ausente dos livros didáticos, mas vive na memória dos descendentes de reis, curandeiros e profetas, cujos ancestrais conheceram Deus muito antes de lhes ser imposto um nome estrangeiro. Hoje, mais e mais pessoas estão conscientes dessa conexão, buscando não rejeitar a fé imposta, mas enriquecê-la, recuperando um legado espiritual perdido. Trata-se da restauração da dignidade espiritual, de uma recontagem verdadeira da história, do reconhecimento de que Deus não pertence a nenhuma cultura, mas é a fonte para todas. Este caminho exige coragem para questionar verdades estabelecidas, humildade para descobrir o que está oculto e um coração aberto para ouvir o que foi silenciado por séculos. Sem a memória do passado não há identidade e sem identidade não há verdadeira liberdade espiritual. Você já se questionou sobre um apagamento espiritual em sua vida? Não sentiu que sua fé se baseava em um quadro incompleto? Nunca ouviu frases como "isso não é de Deus" quando tentava se reconectar com a herança ancestral? Se essas reflexões o tocaram, vale a pena abordar um tema ainda mais delicado, mas importante, o que a Bíblia talvez esconda. É crucial ressaltar que não se trata de acusar a Bíblia em si, mas sim de como ela foi seletivamente utilizada ao longo dos séculos. A Bíblia é um livro sagrado com profundos significados espirituais e verdades eternas, capazes de transformar vidas. No entanto, quando lida com o propósito de dominação e manipulação, ela pode se tornar uma ferramenta perigosa. É notável que a África está presente na Bíblia desde o início. No livro de Gênesis são mencionadas as fontes do Éden, e dois dos rios, o Gihon e o Pison, estão ligados à Etiópia e a outras regiões africanas. Assim, já no primeiro livro da Bíblia, a geografia espiritual do paraíso aponta para a terra africana. Coincidência? Seria um acaso? Consideremos a história de Moisés, figura-chave do Antigo Testamento, que cresceu na corte do faraó egípcio. Ele foi educado no ambiente espiritual, político e cultural de Kemet, o Antigo Egito, o que lhe conferiu um profundo entendimento dos mistérios, rituais e práticas espirituais africanas que moldaram sua cosmovisão. Moisés não foi apenas um libertador dos hebreus, mas também um iniciado nos conhecimentos espirituais da grande civilização africana.
É impossível imaginar que ele tenha deixado o Egito sem levar consigo parte dessa sabedoria. Outra figura pouco conhecida é Enoque, uma figura misteriosa que andou com Deus e foi levado por ele ao céu sem experimentar a morte. A ele é atribuído o livro de Enoque, excluído das Bíblias modernas, que contém revelações sobre os céus, os ciclos do tempo, os anjos caídos e a luta espiritual, expressas em uma linguagem simbólica que lembra as tradições orais africanas. Por que esse rico texto espiritual foi considerado apócrifo e excluído do cânon? A rainha de Sabá, uma poderosa governante africana, visitou o rei Salomão em Israel. Eles trocaram sabedoria, discutiram enigmas e falaram sobre o divino. Este encontro não foi apenas político, mas místico. Sabá representava uma linhagem espiritual africana, reconhecida até mesmo por Israel. Ela não veio em busca de salvação, mas para compartilhar conhecimento. Alguns afirmam que desse encontro nasceu Menelik, o primeiro imperador da Etiópia, que fundou uma dinastia que se considerava herdeira da sabedoria de Davi. Isso não é apenas história, é um legado espiritual africano embutido na Bíblia. Existem teólogos e estudiosos que afirmam que a aparência de Jesus foi intencionalmente embranquecida ao longo dos séculos. A Bíblia diz que ele se escondeu no Egito. Mas por que uma família judia fugiria para um país onde poderiam ser facilmente identificados? A resposta é simples: sua aparência era semelhante à dos africanos. Eles passaram despercebidos porque se pareciam com os egípcios. Isso questiona a imagem de Cristo imposta ao longo da história e levanta a questão de quantas outras verdades foram distorcidas para ocultar as raízes africanas dos personagens bíblicos. Até mesmo o conceito do Espírito Santo, apresentado como um sopro, uma energia invisível e uma força viva que habita dentro do ser humano, ecoa a concepção africana do divino. Na cultura iorubá, fala-se de Axé, a energia vital que conecta os mundos visível e invisível. Em Kemet, falava-se de Ka, a centelha espiritual. Esses conceitos existiam muito antes do cristianismo. A presença do divino dentro do ser humano não era algo novo para os africanos, era fundamental. Por que essas conexões são ocultadas? Por que não são ensinadas em seminários e igrejas? Por que a África é mencionada apenas como pano de fundo e não como fonte? Por que da Moshe a história da salvação foi embranquecida, encurtada e distorcida? A resposta é perturbadora, mas também libertadora, pois a verdade espiritual africana liberta os negros do complexo de inferioridade religiosa. Ela destrói o mito de que tudo o que é sagrado veio da Europa e mostra que, antes da escravização, os africanos eram sacerdotes, curandeiros, profetas, filósofos, matemáticos e místicos. Ela restaura o orgulho espiritual e reconecta as pessoas às suas origens. A Bíblia, um livro sagrado, silencia sobre as verdadeiras origens da espiritualidade, abrindo suas páginas apenas para aqueles que estão dispostos a ler nas entrelinhas, com um coração conectado às raízes antigas. É necessário abandonar as visões coloniais impostas para ver as verdades ocultas, codificadas em genealogias, símbolos e nomes que foram distorcidos ou intencionalmente escondidos. A consciência das verdades ocultas pode despertar uma tempestade de emoções, da indignação pelo que foi omitido e reescrito à esperança pelo retorno do conhecimento perdido. Esse conhecimento está disponível, ele retorna graças aos esforços de milhares de pessoas que sentem uma lacuna na narrativa aceita. Surge a pergunta: quais passagens bíblicas, versículos ou personagens sempre pareceram enigmáticos, mal explicados ou desconectados do quadro geral? Há muito mais por trás da fé aceita e agora, talvez, surja a questão: existem provas concretas, registros históricos, descobertas arqueológicas que confirmam que as tradições espirituais negras precedem todas as religiões organizadas conhecidas? A resposta é afirmativa. A espiritualidade negra não é apenas uma teoria, mas um fundamento gravado na terra, nas pedras, nos monumentos, nos ossos e nas paredes dos templos mais antigos. Ela está impressa na arquitetura, nos símbolos sagrados, nos sistemas matemáticos e astronómicos que ainda hoje surpreendem a ciência moderna. Apesar das tentativas de apagar, esconder ou reinterpretar esses vestígios,
A própria terra testemunha a história da fé africana ancestral. Por exemplo, Kemet, conhecido como Antigo Egito, cujos templos, hieróglifos e rituais revelam uma complexa estrutura espiritual, profundamente conectada ao universo invisível. Os sacerdotes de Kemet não eram apenas líderes religiosos, mas também exploradores dos céus, mestres da alma, intérpretes de sonhos, curadores do corpo e do espírito. Em Kemet, o conceito de Ma'at, equilíbrio, verdade, justiça e ordem divina, não era apenas um princípio moral, mas uma lei espiritual universal em torno da qual toda a sociedade girava. Isso demonstra que a religião ancestral negra se baseava na harmonia, unindo o céu e a terra, o visível e o invisível, o espírito e a matéria. Mas Kemet não estava sozinho. A civilização núbia, localizada mais ao sul, também possuía seus templos, deuses, sacerdotisas e reverenciadas tradições espirituais. Existem evidências de que muitos faraós do Antigo Egito eram de origem núbia, reis e rainhas de pele escura, com poderosos títulos espirituais. Houve um período na história em que os reis núbios governaram o Egito e restauraram a espiritualidade tradicional que havia sido distorcida. Eles entraram para a história como restauradores da ordem divina. As antigas civilizações possuíam princípios morais desenvolvidos, reverenciavam os ancestrais, dominavam técnicas de cura energética, tinham uma concepção da alma e sentiam uma profunda conexão com o Criador. Surge a pergunta: por que esses sistemas de crenças não são reconhecidos como verdadeiras religiões? Por que foi necessária a criação de novas instituições religiosas para validar práticas espirituais que existiam nos povos africanos há milénios? A resposta reside nas manipulações históricas que distorceram a percepção da espiritualidade africana. As religiões de origem africana foram desacreditadas não pela falta de valor, mas pela sua imensa força espiritual, pois não precisavam de intermediários, templos monumentais ou textos sagrados em línguas estrangeiras. A espiritualidade africana estava encarnada no corpo, na memória, na dança, na respiração, na terra. Foi essa independência e imediatismo que representaram uma ameaça para aqueles que buscavam controle e dominação. Apesar das tentativas de apagar o legado espiritual africano, as descobertas arqueológicas testemunham o contrário. Escavações no Sahel, no Vale do Nilo e nas regiões dos atuais Benin, Nigéria, Mali e Sudão revelaram cidades antigas com uma cultura espiritual desenvolvida. Foram encontrados santuários dedicados à adoração dos ancestrais, artefatos com símbolos de fertilidade, proteção e transformação espiritual. Pinturas rupestres registraram rituais sagrados acompanhados de tambores, cânticos, danças em transe e sacrifícios. Esses artefatos são uma evidência convincente de uma espiritualidade próspera que existia muito antes do surgimento da escrita cuneiforme na Mesopotâmia, que é considerada o berço da civilização. Um exemplo de sistema espiritual que resistiu à escravidão, colonização e perseguição religiosa. A espiritual do povo. A visão califa é baseada nos ensinamentos dos origens, na sintonia dos átomos e na conexão entre a humanidade e o espiritual. No entanto, a fé não é apenas um sistema de crença, mas uma ciência espiritual baseada na observação da natureza, dos ciclos do tempo e na escuta do sagrado. Este sistema representa um dos exemplos mais claros de como o conhecimento africano existe em um tema da religião organizada e
Altar, sacerdócio, conhecimento e sentiam a presença do divino. Talvez seja por isso que, apesar de séculos de opressão, os africanos mantêm uma profunda espiritualidade, pois sua conexão com os ancestrais nunca foi completamente rompida. Ela foi suprimida, escondida, mas não destruída. E agora essa conexão ressurge com nova força, brilho e verdade, despertando uma nova geração que se recusa a viver com medo de suas origens. Chegou a hora de fazer perguntas importantes. O leitor está familiarizado com Kemet? Conhece o antigo sistema espiritual de Ifá? Está ciente de que a espiritualidade africana sobreviveu apesar das tentativas de apagá-la da história? Após o estudo das evidências históricas e arqueológicas, é necessário abordar um tema ainda mais delicado que muitos evitam por medo de expor velhas feridas. Trata-se do lado proibido dessa história, oculto não apenas pelo silêncio, mas também pelo medo e pela demonização. Apesar da resistência à espiritualidade africana ancestral, ela continua a ser atacada, ridicularizada e silenciada nas discussões religiosas. Com que frequência se ouve frases como "isso não é de Deus, isso é do diabo, isso é voodoo, isso é feitiçaria"? Com que frequência as pessoas condenam aqueles que acendem velas, dançam ao som de tambores ou fazem oferendas, expressando seus preconceitos? De onde vem esse medo? Por que práticas baseadas no respeito à natureza, aos ancestrais e ao equilíbrio espiritual são percebidas como uma ameaça? A resposta reside na estrutura histórica do poder religioso. As religiões organizadas, unindo-se a impérios e governos, assumiram não apenas a liderança espiritual, mas também o controle da narrativa espiritual. Para estabelecer o controle absoluto, era necessário suprimir tudo o que não se encaixava na nova ordem, tudo o que era autônomo, tudo o que despertava um senso de identidade e lembrava às pessoas que não precisavam de intermediários para se conectar com o Criador. A espiritualidade africana ancestral sempre foi um instrumento de libertação interna, independente de templos e hierarquias. Ela se manifestava nas aldeias, florestas e cachoeiras, pertencia ao povo, era orgânica e viva. Nisso residia a ameaça para a elite religiosa. Um povo consciente de si, que honra suas raízes e sua fé, não se presta a manipulações e não aceita narrativas impostas. Portanto, as religiões africanas foram demonizadas não apenas teologicamente, mas também política, cultural e psicologicamente. Ao associar os orixás a demónios e retratar os rituais africanos como malignos, as autoridades espirituais vincularam a identidade das pessoas negras à ideia de pecado. A trágica influência na espiritualidade negra foi a ideia de pecado, profundamente enraizada na consciência. Este conceito não apenas afastou as pessoas de sua rica herança espiritual, mas também iniciou um doloroso processo de autonegação que, infelizmente, continua até hoje. Encontram-se pessoas negras que sentem vergonha de suas raízes religiosas, atormentadas pela culpa por qualquer mínima dúvida em dogmas aceitos, tendo aprendido desde a infância que tudo o que lembra as crenças ancestrais supostamente provém das trevas. Esta triste situação é o resultado direto de séculos de opressão espiritual. Uma opressão que, talvez não tenha atingido o corpo físico, mas desferiu um golpe esmagador no orgulho da alma. Não apenas acorrentou as mãos, mas também escravizou a mente. E, pior ainda, não se limitou a tomar a terra, mas arrancou os santuários internos, substituindo a fé ancestral por um medo paralisante. Apesar de tudo isso, o sagrado resistiu. Continuou a viver em ritos secretos, em círculos de cura, em cânticos recônditos, em curandeiras e curandeiros, em olhos cheios de lágrimas, cujas razões às vezes são impossíveis de explicar. Pois em cada corpo negro reside uma memória espiritual que nenhuma colonização pôde destruir completamente. Essa memória pulsa, como uma fonte viva, uma voz sussurra das profundezas da alma. Você é mais do que eles dizem sobre você. E hoje, mais do que nunca, essa voz silenciosa se transforma em um grito poderoso. O grito daqueles que não desejam mais curvar a cabeça em submissão. O grito daqueles que buscam recuperar o que foi roubado. O grito daqueles que percebem que a fé não precisa ter uma cor de pele específica, mas deve, sem dúvida, ser baseada na verdade.
E quando a verdade é escondida, a fé se transforma em um instrumento de manipulação. É por isso que muitas organizações religiosas hoje veem essas discussões com apreensão. Elas entendem perfeitamente que uma consciência espiritual despertada não voltará o dia a adormecer. Sabem que quando as pessoas negras perceberem que sua espiritualidade não é algo secundário, mas, ao contrário, representa seu direito inato, profundo e legítimo, tudo mudará drasticamente. O poder que antes estava concentrado em poucas mãos se tornará descentralizado e distribuído. A dependência dará lugar à liberdade, o medo à autoconfiança e o sentimento de culpa à reconexão com as raízes. E não se enganem. Isso ainda causa preocupação naqueles que se beneficiam da ignorância, que usam a culpa para manter o controle e que dependem da desinformação para continuar ditando quem é agradável a Deus e quem não é. Mas este sistema vicioso está em colapso, porque até as pedras clamam. Porque os tambores ressoam novamente, porque os textos sagrados são lidos por olhos libertos da opressão colonial. Porque a espiritualidade negra não é mais proibida, mas se torna procurada. Muitas pessoas hoje buscam no candomblé, umbanda, ifá, bantu e outros um senso de pertencimento e respostas para suas perguntas. Não porque desejam abandonar suas crenças atuais, mas porque buscam complementá-las com aquilo que lhes foi negado. Elas entendem que não precisam escolher entre Cristo e seus ancestrais, entre Deus e a natureza, entre a fé e a identidade. Elas podem abraçar tudo isso porque tudo emana da mesma fonte. E talvez seja exatamente isso que a elite religiosa mais teme, que as pessoas negras percebam que nunca foram órfãs espiritualmente, que não precisavam se converter a outra fé. Elas precisavam de respeito, que já faziam parte de uma comunidade muito antes de entrar em qualquer templo, e que a conexão com o sagrado sempre esteve dentro delas, e não fora. Muitas pessoas enfrentam um conflito interno quando suas crenças divergem das normas aceitas. O sentimento de opressão, a vergonha de sua própria espiritualidade e a luta entre dogmas assimilados e a verdade pessoal são todos sinais de uma profunda tensão interna. A frase "minha fé não é pecado" torna-se um símbolo de despertar e reconhecimento da própria identidade espiritual, uma semente plantada na alma. Nesse contexto, é importante reconhecer que a espiritualidade africana não apenas sobreviveu, mas também exerceu uma profunda influência nas religiões mundiais. Seus elementos permeiam práticas, rituais e expressões de fé que frequentemente são consideradas universais, mas têm raízes na herança africana. Para entender essa influência, é necessário ir além dos textos oficiais e prestar atenção aos gestos, sons e manifestações corporais da fé. O corpo fala, a alma dança, expressando a conexão com o divino de maneiras que nem sempre são compreendidas pela mente racional, mas que eram bem conhecidas pelos ancestrais. Tomemos, por exemplo, a celebração. Em igrejas pentecostais modernas pode-se ver pessoas dançando, batendo palmas, cantando e levantando as mãos para o céu. Essa expressão espiritual tem suas raízes nas tradições africanas de adoração coletiva, onde a energia do grupo ativa o sagrado. A celebração como forma de invocação espiritual não surgiu na Europa, mas nos terreiros, aldeias e cultos orixás africanos, onde a música e a dança servem como instrumentos de comunicação com o mundo invisível. O transe é outro exemplo. Nas tradições africanas, é um estado em que o espírito se eleva, o corpo se torna um condutor e a presença divina é sentida intensamente. Em cultos de matriz africana, o transe é frequentemente rotulado como possessão demoníaca, mas também ocorre em contextos cristãos sob outros nomes como receber a bênção ou ser tocado pelo Espírito. Surge a questão porque os mesmos sinais são considerados malignos em contextos africanos e glorificados como ação de Deus em igrejas cristãs. A resposta reside na herança da colonização religiosa, que adaptou práticas africanas, apagou suas origens e renomeou seus símbolos. O tambor, instrumento sagrado de comunicação com os ancestrais e as energias da natureza, foi por muito tempo proibido nos cultos. No entanto, hoje ele retorna, embora de forma disfarçada. Os ritmos da música de adoração moderna, especialmente no gospel afro-americano e brasileiro, carregam o DNA africano em cada batida.
A própria ideia de cantar para superar barreiras espirituais também vem das tradições africanas, onde o canto serve como ponte entre os mundos. As crenças religiosas e práticas espirituais, difundidas por todo o mundo, frequentemente se mostram interligadas, formando uma complexa rede de influências e apropriações. O Islã, como uma das maiores religiões globais, também foi impactado por diversas culturas e tradições. Em particular, o sufismo, uma vertente mística do Islã, demonstra uma semelhança notável com antigas formas africanas de estabelecer conexão com o divino. O rodopiar dos derviches, os cânticos rítmicos e o uso da dança como meio de elevação espiritual encontram paralelos em rituais africanos ancestrais. O Islã, ao penetrar no norte e oeste da África, contribuiu para a formação de uma síntese cultural única, na qual elementos das crenças tradicionais africanas se harmonizaram com os princípios islâmicos. O respeito aos mais velhos, a veneração de textos sagrados, a repetição rítmica dos nomes divinos. Tudo isso é parte integrante tanto do Islã quanto das tradições dos povos Yorubá, Efon, Bantu e outros. No entanto, o mais surpreendente é a percepção de que até mesmo símbolos tradicionalmente considerados cristãos têm raízes em práticas espirituais muito mais antigas. O uso de velas, água benta, incenso, vestes litúrgicas, a unção com óleo, tudo isso era aplicado em rituais africanos muito antes de se tornar parte da liturgia cristã. O batismo por imersão, por exemplo, representa um ritual de renascimento que era conhecido em várias culturas africanas como símbolo de purificação espiritual e conexão com os elementos naturais. A comunhão, simbolizando o corpo e o sangue, ecoa rituais africanos de partilha sagrada, onde alimentos e bebidas atuam como mediadores entre o mundo humano e o mundo divino. Observando mais atentamente até Shan, até as festas religiosas mais tradicionais do calendário cristão contêm elementos que remetem à natureza, aos ciclos de vida e às mudanças das estações. Essa conexão com a natureza é particularmente evidente nas religiões africanas, onde existe uma profunda compreensão da harmonia entre o ser humano e o mundo circundante, incluindo as estações, a lua, o sol e as estrelas. A interconexão entre tempo e sagrado, tão óbvia nas culturas ancestrais, manifesta-se em rituais semanais, práticas espirituais e festividades de renovação. Tudo isso leva à conclusão de que a espiritualidade africana não é algo separado das religiões dominantes. Pelo contrário, ela está em sua base, mas foi intencionalmente escondida, distorcida e disfarçada para criar a impressão de que isso, o nosso, é civilizado e correto, enquanto aquilo, o deles, é errado, selvagem e maligno. A mesma prática pode ser interpretada de diferentes maneiras, uma é elevada, outra é condenada. Essa dualidade persiste até hoje. Muitas pessoas experimentam fortes emoções durante cânticos religiosos, choram ao som de um coro, ou sentem arrepios ao ouvir uma música comovente, sem perceber que são tocadas por uma força ancestral, vinda das montanhas africanas, dos rios sagrados e das canções das matriarcas. Essa força espiritual está presente no DNA de cada pessoa. Ela se manifesta na voz que ressoa no coração, na intuição que sussurra que há algo mais além do mundo visível. E é essa força que está despertando agora, não para criar divisões, mas para curar feridas. Não para negar o conhecimento adquirido, mas para expandir nossa compreensão. A espiritualidade africana está viva, pulsando e se manifestando nos detalhes, nos gestos e nos sons. Ela conecta, une, cura e liberta. E quanto mais pessoas perceberem isso, menos espaço haverá para o medo. Pois quando a luz entra, a escuridão da ignorância recua. A era da indiferença está gradualmente ficando para trás. Lembra-se de um momento em que você se sentiu sobrecarregado por sentimentos tão profundos que as palavras pareciam incapazes de expressá-los. Talvez você tenha vivenciado uma experiência espiritual que despertou algo antigo, verdadeiro e profundamente seu. Se sim, o reconhecimento aberto de suas raízes espirituais pode inspirar outros a perceberem sua autenticidade. Isso se tornará um testemunho do despertar do qual você faz parte.
Você já se perguntou por que muitos membros da diáspora africana, mesmo frequentando templos, professando uma fé, servindo em organizações religiosas ou liderando atividades espirituais, sentem um vazio espiritual profundo, silencioso e, por vezes, opressor? Por que, ao falar do Altíssimo, eles se sentem alienados? Por que, ao olhar para as orientações espirituais que lhes são oferecidas, sentem a falta de algo importante? Essa pergunta não é apenas importante, é urgente, pois se trata da identidade espiritual de um povo inteiro. A erradicação da fé ancestral dos africanos não apenas distorceu a história, mas também levou a um colapso interno, privando-os da memória de que eram espiritualmente desenvolvidos muito antes da colonização, da escravidão e do surgimento dos livros religiosos impressos. Restou apenas um cristianismo criado mais para o controle do que para a libertação. Como resultado, a fé se transformou em uma arena de conflito interno, onde muitos se dividem entre a voz de seu coração e os dogmas impostos pelo medo de serem rejeitados. Essa desconexão espiritual manifesta-se de forma sutil, mas cruel. Ela surge quando um jovem africano, ao entrar em um templo, não vê nenhuma imagem que se pareça com ele. Quando ouve sermões que glorificam heróis de pele clara com nomes estranhos e se sente um estrangeiro em sua própria fé. Quando tenta aprender sobre suas origens espirituais e ouve em resposta, isso é tentação. Quando uma jovem africana dança descalça, sentindo o poder sagrado em seu corpo, mas é condenada por expressar a fé com o corpo que lhe foi dado pelo Altíssimo. Quando a própria espiritualidade que flui em suas veias é percebida como um erro a ser erradicado. As consequências disso são devastadoras. Muitos africanos passam a vida tentando se encaixar em estruturas espirituais que não os reconhecem. Eles tentam obter reconhecimento em um sistema criado para negá-los. Gradualmente, suas vozes são silenciadas, suas almas são suprimidas, sua individualidade é apagada. Eles se transformam em crentes sem alma, ministros sem rosto, adoradores sem pensamento. Eles vivem uma fé alheia, vestem roupas alheias, usam palavras e símbolos alheios, enquanto o chamado de seu próprio espírito permanece abafado, tentando em vão lembrar suas origens. É por isso que muitos se sentem perdidos, incompletos e espiritualmente vazios. Fé sem identidade é como uma árvore sem raízes. Pode crescer, mas não tem uma base sólida. E a ausência dessas raízes tem seu preço: baixa autoestima espiritual, sentimento de inferioridade, dependência emocional de líderes e instituições, medo constante de cometer um erro, sentimento de culpa pelo desejo de se autoconhecer. A insatisfação com a vida, a sensação de vazio e o anseio por se compreender são sentimentos frequentemente vivenciados por pessoas desconectadas de suas raízes históricas. Essa ruptura, essa ferida aberta, pode manifestar-se como uma falta de fé ou um distanciamento das forças superiores. No entanto, a verdadeira razão reside na saudade da alma por se reunir com suas origens, no anseio do espírito por recordar sua essência antes da colonização religiosa. A voz dos ancestrais viva nas profundezas da consciência, insistentemente. As raízes não implicam o abandono completo do presente. Pelo contrário, significa o retorno a uma herança rejeitada e sua integração na vida moderna. Não se trata de mudar de religião, mas de expandir os horizontes e reconhecer a existência de práticas espirituais além dos limites estabelecidos. O cristianismo, o islã, o judaísmo e outras religiões podem coexistir harmoniosamente com a espiritualidade enraizada na cultura africana, desde que se libertem do racismo estrutural. A chave para essa reconexão é a aceitação da própria história espiritual. É importante perceber que a origem africana não é sinônimo de pecado. Danças, cânticos, rituais, tocar tambores, reverenciar os mais velhos e respeitar a natureza, tudo isso possui valor espiritual. Não há por que sentir vergonha dos arrepios que percorrem a pele ao som de um atabaque ou ao sentir a presença de uma força superior na floresta. Isso não é repreensível, mas sim uma herança ancestral, uma memória viva e parte integrante da autoidentidade.
O respeito pelo caminho percorrido pelas gerações anteriores é outro aspecto importante. Quantos conhecem os nomes de seus ancestrais, oram por eles e se lembram a qual grupo étnico africano pertenciam? Quais eram suas crenças e tradições espirituais? A perda dessa conexão priva de força espiritual, pois o passado, quando honrado, não se torna um fardo, mas uma fonte de energia. A liberdade na escolha do caminho espiritual com consciência e coragem é o terceiro elemento-chave. Não existe uma única maneira correta de conhecer a Deus ou de expressar a espiritualidade. Negar esse fato apenas perpetua um sistema que tentou apagar a identidade cultural. Cada vez mais pessoas estão despertando para essa consciência, fazendo perguntas e ouvindo o chamado de suas almas. Elas entendem que não precisam de permissão para a existência espiritual e podem viver de acordo com suas crenças, mantendo dignidade, beleza e conexão com as raízes. É por isso que este tema causa apreensão, pois toca em aspectos dolorosos, mas ao mesmo tempo curativos. A reconexão com as raízes espirituais não é apenas uma moda passageira, mas uma necessidade histórica, uma resposta a séculos de silêncio e um passo importante para que os africanos deixem de sobreviver espiritualmente e comecem a viver uma vida plena e significativa. Pergunta a si mesmo: você já sentiu que não se encaixava nos limites de uma fé imposta? Sentiu a necessidade de lembrar, reconhecer e honrar algo oculto dentro de si? Não parecia que faltava um detalhe importante no panorama espiritual do mundo. Nas profundezas da história, como um eco de eras há muito passadas, um poderoso coro surge, unindo continentes, crenças, línguas e culturas. Diante de nossos olhos, desenrola-se o despertar espiritual da diáspora africana, uma redefinição profunda, sincera e revolucionária. É um movimento que nasce não em altos gabinetes, mas no próprio coração do povo, de suas raízes ancestrais. É surpreendente que esse processo não se limite a um grupo restrito de indivíduos. Ele abrange pesquisadores, teólogos, pastores, sacerdotes, espiritualistas, artistas, educadores e, o que é mais importante, pessoas comuns que sentem um chamado interior que não pode mais ser ignorado. Esse chamado não está preso a dogmas e não depende de títulos, status social ou filiação confessional. Ele emana das profundezas da alma, da necessidade de preservar aquilo que foi suprimido por gerações, mas que agora anseia por liberdade. É a sensação de que mesmo dentro de uma fé sincera há um vazio, a ausência de pertencimento, de verdade, de conexão com os ancestrais. É por essa razão que cada vez mais estudiosos se aprofundam no estudo da herança espiritual da África, revisando documentos de arquivo, relendo a Bíblia sob uma nova ótica e reinterpretando símbolos que foram mal compreendidos por séculos. Isso não é meramente uma reescrita da história por capricho, mas um anseio por justiça espiritual. É injusto que a espiritualidade africana seja percebida como superstição, enquanto outras crenças semelhantes são veneradas como sagradas. É injusto que o conhecimento ancestral seja rejeitado como primitivo, embora contenha uma sabedoria que a ciência moderna apenas começa a compreender. Esse despertar ocorre não apenas no meio acadêmico, mas também nas ruas, nas igrejas, em reuniões e clubes de discussão. Ele abrange líderes religiosos que ousam quebrar o silêncio. Pastores, lendo as Escrituras com um olhar descolonizado, contam a seus fiéis que a presença africana na Bíblia não se limita a Simão Cirneu carregando a cruz. Eles pregam sobre a Etiópia, Cuxa, Sabá e a verdadeira imagem de Cristo, afirmando que a origem africana e a fé em Deus não são contraditórias, mas são uma expressão de dignidade espiritual unificada. Surgem movimentos que combinam a fé cristã com o reconhecimento da herança ancestral. Eles revivem cânticos tradicionais, trazem os tambores de volta como instrumento de louvor e honram os orixás como símbolos de virtudes espirituais, e não como demônios. Encontros interreligiosos são realizados onde líderes de diferentes tradições reconhecem a conexão entre suas crenças, porque, no fundo, todos buscamos a mesma coisa, a verdade. E talvez o mais belo desse despertar sejam os testemunhos de pessoas que, após anos de alienação de sua fé, reencontram um senso de pertencimento. Elas descobrem que não precisam escolher entre a cruz e o tambor, que podem carregar ambos com reverência e consciência.
Não precisam rejeitar Cristo, mas apenas entender que Cristo também está presente em corpos africanos, em vozes africanas, nos direitos dos africanos, nas memórias que por tanto tempo foram consideradas pecaminosas. Desde tempos imemoriais, as práticas espirituais de origem africana têm sido perseguidas e estigmatizadas como atos pecaminosos. O autor poderia compartilhar muitas histórias sobre mulheres negras expulsas de comunidades eclesiásticas por usar turbantes tradicionais, que hoje lideram grupos espirituais, ajudando outras mulheres a se reconectarem com sua força ancestral. Sobre homens cujos avós, segundo rumores, eram feiticeiros, mas na verdade eram guardiões da antiga sabedoria da terra. Sobre jovens desiludidos com a religião, mas que reencontraram a fé ao perceberem que ela não precisa ser imposta por culpa, mas pode vir com orgulho, beleza e consciência de sua identidade. É particularmente emocionante perceber que não se trata apenas de contemporâneos, mas também de futuras gerações. Pois povo que perde sua espiritualidade torna-se vulnerável, presa fácil para manipulações, violência simbólica e vergonha profundamente enraizada. Mas quando um povo se reconecta com a fé ancestral, ele adquire força, resiliência e se torna imparável, compreendendo que Deus sempre esteve dentro e não em algum lugar externo. É por isso que o despertar da autoconsciência tem uma importância imensa. Não se trata apenas de olhar para o passado, mas de criar um futuro onde crianças negras crescerão com a certeza da autenticidade de sua espiritualidade, sabendo que seus rituais não são resquícios de ignorância. Sua fé pode refletir a cor de sua pele, o som de sua voz e o ritmo de seus corpos. Trata-se de construir um mundo onde ninguém precisa esconder sua origem para ser reconhecido. E esse movimento já é imparável. Quanto mais pessoas têm acesso à informação, maior é sua sede de conhecimento. Ao compartilhar conhecimento, elas destroem o silêncio imposto, dão nomes a velhas mágoas e se levantam não para lutar contra os outros, mas para se aceitarem por dentro. Para que, ao se olharem no espelho, digam: eu sou espiritual, eu sou descendente de ancestrais, eu sou sagrado.